Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos conversar um pouquinho mais sobre essa história de um possível aumento no custo dos equipamentos fotovoltaicos a partir de abril de 2022. Vamos lá? Antes da gente começar, eu quero lembrar você de que esse vídeo é um oferecimento da Clamper e da Pieta.tech. Não deixa de conferir a página deles quando você acabar de assistir e aproveita que você já está por aqui para deixar o seu joinha, para se inscrever e ativar as notificações do canal. Gente, existem algumas coisas que a gente tem que ter em mente para entender essa discussão, essa polêmica que estamos no nosso setor. A primeira delas é que todo produto que é comercializado no Brasil possui um NCM. O que é NCM? A nomenclatura comum do Mercosul. É um número que padroniza aquele produto ou aquele componente para facilitar a relação entre os países então que compõem o Mercosul. Por uma exigência da Organização Mundial das Aduanas, no final de 2021, a conclusão dela foi publicado pelo Ministério de Economia, pelo governo federal, a resolução GSEX 272, que atualizou todos os NCMs de produtos e de mercadorias que a gente tem no Brasil. Isso, gente, não é só para o setor fotovoltaico, tá? Atingiu aí comércio como um todo. Quando a gente atualiza esses NCMs, a gente entra uma segunda camada de complexidade. Que camada é essa? Tudo que é política tributária, quando ela é feita, para não ficar muito ampla, política tributária para produto, né, e mercadoria, para não ficar muito ampla, ela sempre referencia o NCM do produto que está sendo incentivado ou que está sendo aí beneficiado por aquela política. Então, quando a gente atualiza essa tabela dos NCMs, e essa atualização, gente, pode ser incluir novos NCMs, pode ser excluir alguns NCMs, agrupar, porque muito da ideia desse processo é simplificar também todo o sistema. Então, quando a gente muda os NCMs, por consequência, a gente acaba desatualizando os instrumentos que criavam a política tributária mencionando aqueles NCMs, porque eles vão passar a falar de um número, né, que não mais existe, uma nomenclatura que não mais é utilizada. Esse é o primeiro ponto. Na sequência da publicação da resolução GSEX que eu mencionei para vocês, o governo publicou o decreto 10.923. Esse decreto foi publicado no dia 30 de dezembro de 2021. E o que ele fez? Ele atualizou a tabela de IPI, a tabela de Imposto de Produtos Industrializados, que a gente chama de TIP, tabela do IPI. Essa TIP, quando ela saiu, a versão nova dela, ela não só contemplou então os novos NCMs, mas ela também trouxe uma mudança para um NCM específico, que é um NCM de módulo fotovoltaico. Antes, o NCM de módulo fotovoltaico tinha como alíquota de IPI aplicável a ele 0%. E nessa atualização publicada em dezembro de 2021, veio uma alíquota de IPI para o NCM de módulo fotovoltaico de 10%. Então perceba que a gente não só muda o NCM, mas também muda a alíquota do IPI. Esse é então aí um ponto-chave de toda essa discussão. Apesar de ter vindo essa alíquota de 10% de IPI, a própria TIP traz uma exceção, que é a exceção 01. Muito da ideia dessa exceção, na minha leitura, é até para estimular a indústria nacional. O que ela traz? Que o NCM de célula solar continuaria com uma alíquota de 0%. Então a gente continuaria tendo essa possibilidade, digamos assim, de uma tributação mais favorável para o NCM de célula solar, o NCM de módulo fotovoltaico aí então com a alíquota de 10%. Isso, gente, é a camada federal da discussão. Mas aí a gente tem um outro imposto que também incide sobre a mercadoria, que é muito importante, muito relevante, que tem uma alíquota alta, que é o ICMS. O ICMS é um imposto estadual. E aí vale lembrar que qualquer decisão sobre ICMS tem que ser tomada no âmbito do CONFAS, o Conselho Nacional de Política Fazendária. Nenhum estado pode tomar uma decisão sobre ICMS sozinho, sem consultar e sem ter aprovação, digamos assim, dos outros estados. Lá atrás, em 97, o CONFAS editou o Convênio 101, que deu a isenção de ICMS para uma série de mercadorias
incluindo uma série de mercadorias para o setor fotovoltaico. Quando a gente teve a mudança dos NCMs no final de 2021, por consequência, os NCMs mencionados nesse convênio ficaram desatualizados também. Então, disso já surge uma primeira necessidade: atualizar o convênio 101/97 do CONFAS para os novos NCMs. Porém, surge também uma outra complexidade, que é qual? O convênio do CONFAS, esse convênio que eu mencionei, ele traz uma exigência como se fosse de uma reciprocidade de política tributária. Então, a mercadoria que está lá mencionada só vai efetivamente receber este incentivo de ICMS se houver um incentivo equivalente a nível federal, no caso para o IPI. Então, a segunda discussão que surgiu no setor quando a gente teve essa atualização dos NCMs, mas também a vinda da TIP atualizada foi: a partir do momento em que a gente tem uma alíquota de 10% de IPI para o módulo fotovoltaico, a gente para de ter essa reciprocidade atendida. Então, a gente poderia, em tese, passar a tributar o ICMS do módulo fotovoltaico, porque agora há tributação de IPI. Mas qual é a solução que vem para isso? A aplicação dessa exceção 01 que eu mencionei para vocês, e isso vai depender de uma política tributária de cada empresa que está efetivamente envolvida nessa operação. Se a gente aplica essa exceção 01 para a célula solar, a gente conseguiria, então, ter essa reciprocidade e aplicar a isenção do ICMS também. Mas, Bárbara, você não falou que o convênio do ICMS também está desatualizado? Está sim, e a gente tem se movimentado muito enquanto setor. Destaco aí tudo que a Absolar tem feito, acompanhando isso ao longo dos últimos meses, desde que essa discussão surgiu, para conseguir atualizar o convênio. Mas de qualquer forma, existe um outro convênio do CONFAS, que é o convênio 117 de 96, que autoriza que as isenções trazidas por algum convênio do CONFAS que fique desatualizado unicamente por mudança de NCM continuem sendo efetivamente aplicadas. Por quê? Aí tem a intenção desse convênio 117, gente, foi trazer o seguinte: olha, a mudança de NCM não significa que houve uma mudança de vontade política de incentivar aquela mercadoria. Portanto, se o que mudou foi somente a nomenclatura, mas ainda a vontade dos estados de conceder aquele benefício fiscal, o benefício deve continuar sendo aplicado. Então, o que tem sido entendido é que, se a gente aplica esse convênio 117 junto com o convênio que eu mencionei para vocês, que é o 101 de 97, junto com essa exceção 01, nós conseguiríamos preservar essa situação tributária que o setor tem visto até então. Mas percebam que a decisão de aplicar essas possibilidades, como eu comentei, vai depender de uma análise de cada empresa, que vai ter que tomar a sua decisão. De qualquer forma, em alinhamento com o CONFAS, em alinhamento da Absolar com o CONFAS, o CONFAS mandou um ofício para o Ministério da Economia solicitando que essas alterações de NCMs que estavam previstas para começar a viger a partir do dia 1º de abril sejam postergadas para o dia 1º de agosto. Então a gente ganharia mais tempo também para discutir e tentar solucionar essa questão com muito mais segurança. Então, acho que esse é um pouco do panorama que eu queria passar para vocês. Percebam que não é uma situação que tem uma resposta simples, o assunto em si é bastante complicado, mas eu acho muito importante que vocês entendam o que está acontecendo. E acho que muito de uma discussão que tudo isso vai suscitar é também como é que cada uma das empresas de vocês consegue se precaver ou se tornar mais resiliente a esse tipo de alteração tributária que a gente pode ter. Uma maneira que vocês podem buscar de fazer isso, gente, é buscar produtos eventualmente que já tenham uma política tributária um pouco mais estável. Em geral, por exemplo, os produtos nacionais têm uma política tributária naturalmente mais favorável do que outros produtos. E aí, vou citar como exemplo, o próprio DPS da Clamper, que é uma parceira nossa, ele já é naturalmente isento de IPI. Então, eventualmente olhar para esse tipo de solução alternativa pode ajudar vocês a ficarem menos suscetíveis a essas mudanças de políticas tributárias. De qualquer forma, a gente tem uma expectativa de que o assunto vá ser resolvido, mas queria contar para vocês o que está acontecendo. Se você tiver alguma dúvida, deixa nos comentários. Assim que a gente tiver novidades sobre isso, eu vou contar para vocês. E já fica também o convite, se você ainda não me segue no meu Instagram, é @abarbararubin, tá? Aqui em cima também. Fica o convite para você me seguir, porque lá eu consigo postar essas notícias em tempo real para manter vocês sempre atualizados. É isso, muito obrigada e até a próxima!